Comigo, primeira carta de Pedro, aleluia, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, aleluia, versículo 8, aleluia, vamos do versículo 6 em diante, tá? Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, o versículo 6 em diante. Amém? Amém. Leiamos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, aleluia, na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar em nome de Jesus. Grande é o nome do Senhor. Uma surpresa para nós? Eu tinha esquecido de alguma coisa? Aleluia. Mas nós temos que estar preparados para todo momento, né? Aleluia, que nós fomos chamados. O próprio Pedro escrevendo, né? Ungido, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que nós temos que trazer resposta às perguntas que nos farão, né? E se nós não estivermos preparados para responder, certamente que nós iremos passar vergonha. Assim como nós também, principalmente obreiro, né? Devemos estar preparados para quando formos chamados para trazer uma palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, essa carta de Pedro, ela é considerada uma carta universal. Aleluia. Ela foi escrita à igreja que estava fugitiva. Amém? Houve uma diáspora, aleluia, uma perseguição, e essa perseguição espalhou o crente por todos os lugares. Aleluia. Glória a Deus. O Império Romano empreendeu essa perseguição. E Pedro, quando ele escreve, ele está escrevendo exatamente para aquela igreja fugitiva. Uma igreja que agora estava adorando ao Senhor escondida. Não sei se nós estamos escondidos aqui. Aleluia. Glória a Deus. E essa igreja estava adorando a Deus assim. E Pedro, ele escreve essa carta universal exatamente para animar a igreja. Porque a perseguição era muito grande. Não é que nem hoje, irmão, no Brasil. Aleluia. Nós não temos perseguição. Nós temos alguns probleminhas comparado a essa perseguição aqui, que era perseguição de morte. Amém? O império perseguia, aleluia, e quando sabia que tinha um servo de Jesus, um cristão, em determinada casa, eles iam lá, pegavam aquele cristão, levavam para as arenas, jogavam para os leões comerem. Amém ou não amém? Isso era perseguição, era terrível. Destituiu, se aquele cristão tinha um emprego no governo, era destituído, perdia tudo. Aleluia. E a carta, aleluia, aos Hebreus,
vai relatar a mesma coisa também. Grande. Aleluia. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, porque não fala. Mas esse autor, ele registrou de uma forma bem precisa essa perseguição, né? Aleluia. E ele olhando para os heróis da fé, aleluia, do Antigo Testamento, aqueles que também sofreram, né? Aleluia. Ele aconselha o povo, olha, olhai para eles lá, o quanto eles passaram, né? Eles também sofreram, eles foram cerrados ao meio, eles foram perseguidos, eles foram lançados no fogo. Essa mesma situação, eles também passaram lá. Glória a Deus. Então Pedro, ele traz essa mensagem a essa igreja. Porque, irmãos, aleluia, talvez é o que falta no Brasil. A igreja sofreu uma perseguição para que ela, aleluia, verdadeiramente adore a Deus. Irmão, eu tenho certeza que se a igreja brasileira estivesse sendo perseguida, esse lugar aqui seria pequeno. Deus. Glória a Deus. Pode pensar nisso. Porque assim, eu sempre falo isso, que aquela igreja primitiva era tipo aquela lei do ovo, né? Quanto mais bate, mais cresce, né? Quanto mais perseguia aquela igreja, aleluia, mais a igreja crescia, mais a igreja se expandia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a partir do versículo 6, irmãos queridos, ele vai dizer assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Deus te bone. Amém ou não amém? Amém. E como é que nós nos humilhamos, irmão? Deus santo, Deus te bone. Aleluia, sob a mão de Deus. Como que nós fazemos isso? Aleluia. Glória a Deus. Porque tem pessoas que elas não se dobram para ninguém, nem para Deus. Tem pessoas que elas não se dobram, porque existe no seu coração uma dureza, um orgulho, né? Aleluia. Logo que eu vim para a igreja, que eu aceitei a Cristo, em 97, aleluia, eu dobrava meu joelho, mas eu tinha vergonha de dizer que eu amava a Deus, né? Aleluia. Eu estava com aquele coração ali meio duro, né? Aleluia. Eu não queria me humilhar. Mas chegou um dado momento em que o Espírito de Deus me tocou, aleluia, e eu fui quebrantado. Eu aprendi a me humilhar na presença de Deus. Eu aprendi a me derramar, não por conta própria, mas pelo Espírito de Deus, porque Ele é que quebranta o homem, Ele que mortifica a carne do homem, aquela carne que quer sobressair, que quer mandar, né? É o Espírito Santo que ele quebranta. Essa humilhação, irmãos queridos. Não só porque se tratasse de uma igreja perseguida. Aleluia. Glória a Deus. Porque agora eles tinham que correr para Deus. Eles tinham que se aproximar mais de Deus. Aleluia. Mas esse conselho aqui, ele foi crucial. Ele foi importante, irmãos queridos. Aleluia. Porque apesar de todas aquelas lutas que contribuiu para isso, aleluia, mas acima de tudo, essas pessoas, elas aprenderam a temer a Deus, a se humilhar, não talvez como nós conhecemos, né? Algum tipo de humilhação, mas esta humilhação aqui, irmãos queridos, aleluia, é aquela verdadeira, sem impedimento, amém? Glória a Deus, sem barreira. Não existe nada para impedir você de cair na presença de Deus, de se humilhar de todo o coração. E quando nós nos humilhamos, o Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele coloca a sua mão sobre nós. Aleluia. Sabe por quê, irmãos queridos? A palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. E muitas vezes nós não queremos nos humilhar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grandioso e santo. Para que Ele, olha, irmãos amados, às vezes a pessoa ela quer ser exaltada,
né? E eu não estou dizendo daquela pessoa arrogante, né? Ela quer ser vista. É isso que eu quero dizer, ela quer ser vista. Talvez ela canta, talvez ela prega, né? E ela quer ser reconhecida, né? Às vezes fala, Deus vai soprar o nome de fulano, né? Deus vai soprar o meu nome. Ela quer ser vista. Aleluia. Ela quer ser exaltada nesse sentido. Mas para que nós sejamos exaltados, usados pelo Senhor, dessa forma como muitos querem ser usados, primeiro tem que se humilhar. Deus de poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por quê? Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não é como eu quero, pastor. Não é como nenhum de nós quer. É no tempo próprio. É no tempo oportuno que Ele nos exalta. Aleluia, Jesus. E tem um detalhe muito importante. Quando Deus nos exalta, ou quando Deus nos exaltar, nós não seremos arrogantes. Deus de poder. Amém? Nós não empinaremos o nariz. Deus santo. Aleluia. Porque senão, o que vale? Às vezes, irmão, as pessoas falam o seguinte: quer descobrir quem é uma pessoa, dá poder para ela. E poder não é dinheiro. Dá um pouquinho de poder para ela, que ela vai se manifestar quem ela é. Aleluia. Aleluia. Deus quer que nós nos humilhemos para que quando Ele, em tempo oportuno, nos exaltar, nos usar, mais ainda, nós não daremos crédito à arrogância. Porque Deus abomina a arrogância. Louvado seja o nome. Glória a Deus. Aí o versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Irmão, eu confesso para os irmãos que eu sou ansioso. Hein? Como grande parte, né, das pessoas são. Eu sou ansioso. Só que nós temos que saber dividir as coisas. Quando nós esperamos algo do Senhor, no lugar da ansiedade, nós temos que colocar a paciência, né? Salmo 40, eu esperei no Senhor com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Então tem coisas que eu sou ansioso e tem coisas que eu entrego na mão do Senhor. Espero. Porque assim a Bíblia nos ensina. Mas aqui está dizendo: se você é ansioso, lançai a vossa ansiedade sobre Ele. Irmão, eu lançar meu problema sobre o pastor. Sobre o pastor. Não faz isso não. Pelo amor de Deus, eu vou passar vergonha. Pastor Cláudio. Se eu lançar meu problema sobre o pastor Cláudio, ele vai dizer: poxa, eu estou cheio de problema, né? E o pastor ainda veio me trazer um monte de problema. Estou brincando, tá? Só dando exemplo. Eu sei que o irmão, aleluia, vai orar por todos nós. Mas às vezes a pessoa só traz o problema, só traz o problema, só traz o problema. E a Bíblia diz: lançai sobre o Senhor, lançai sobre o Senhor, leva para o Senhor. Por quê? Porque Ele suporta os nossos problemas. Às vezes você diz: olha, não aguento mais a reclamação do irmão. Que não tem aqui, tá? Só lá para o norte do Brasil. Está ao vivo ali? Ah, estou ferrado então. Amém? Às vezes a pessoa fala: não, só me traz problema, só problema, só problema. Irmãos amados, pedimos oração um pelos outros. É normal, né, irmão? Ore por mim, pastor, ore por mim. Aleluia. Agora, os nossos problemas, lancemos sobre o Senhor. As nossas ansiedades, pode lançar. Podemos lançar porque Ele suporta. E a Bíblia diz que Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós, irmão. Aleluia. O que está falando aqui? Em tempo oportuno Ele vai exaltar.
Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de vocês. Esse é o nome do Senhor. Pedro está escrevendo para uma igreja que está fugitiva. Aleluia, Jesus. Uma igreja, aleluia, que estava sendo perseguida. E ele está aqui, aleluia, acalentando o coração daqueles irmãos, Grande é o nome do Senhor. trazendo essa palavra de conforto, para que eles não, aleluia, se desesperassem, para que eles não ficassem ansiosos a tal ponto de abandonar a fé. Ele está dizendo, não se preocupe, fique firme, calma aí, aleluia, espera, glória a Deus, que Ele tem cuidado de vocês, mesmo na perseguição. Grande é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o versículo 8, ele vai falar assim, irmão, olha. Sede sóbrios e vigilantes. Então, depois dele trazer essa palavra aqui, ele vai alertar. Essa palavra é para nós também. Grande. Qual é a alerta dele? Sede sóbrios e vigilantes. O que é sobriedade, irmão? Aleluia. É o contrário de embriaguez. Quem está embriagado, quem está bêbado, não tem controle da sua vida. É por isso que o bêbado vai e cai, tropeça, cai na lama, cai na sarjeta, porque ele não tem controle, irmão. Já tive nessa situação. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós? Sede sóbrios. Ou seja, estejam em perfeito juízo. Amém? Glória a Deus. Porque às vezes nós ficamos no piloto automático, né? Deus santo. E a gente faz alguma coisa. Não era para não fazer isso. Pois é, mas a Bíblia nos recomenda que nós estejamos sempre sóbrios. Por quê, meus queridos? Aleluia. Porque o inimigo ele entra no momento de loucura da nossa vida, né? No momento de embriaguez. Embriaguez não é só pela cachaça, também é pelo pecado. Às vezes a pessoa se embriaga do pecado, irmão. Aleluia. Às vezes empresta a mente para o adversário a tal ponto que a mente fica embriagada. Só pensa em coisas erradas, né? A mente fica, como o pessoal fala, né? Vira oficina do inimigo, né? Deus. Aleluia. Mas aqui, Pedro está alertando aquela igreja para que eles ficassem sóbrios e vigilantes. Essa palavra sobriedade, lá tempo atrás, que assim, no português, irmãos queridos, em todas as línguas tem isso, né? Aleluia. Eu acabei de fazer latim, uma matéria da faculdade. O latim praticamente é uma língua quase que extinta. Mas todas as línguas vieram do latim. Amém? O português veio do latim. Aleluia. É uma língua praticamente morta. Que algumas palavras estão no nosso meio que a gente nem imagina que é latim. Aleluia. A influência. O português tem palavras que elas vão ganhando outro significado. A pessoa sóbrio, há uns anos atrás, era uma pessoa que se vestia bem. Também faz sentido, né? Aleluia. Uma pessoa sóbria era aquela que se vestia bem. Não estou falando de usos e costumes, nada disso. Mas é que a palavra foi ganhando, trocando para outro significado. Agora uma pessoa sóbria é aquela pessoa que está em perfeito juízo, é aquela pessoa que está atenta com tudo que está acontecendo, e aí já vai migrando para outra palavra aqui chamada vigilante, né? Porque nós temos que ser sóbrio e vigilantes. Irmãos amados, um certo irmão fez um comentário comigo, e ele perguntou: pastor, por que a pessoa estuda tanto a Bíblia,
A pessoa estuda a Bíblia, mas ela acaba fazendo as coisas erradas. Eu falei, irmão, vou te revelar algo aqui, talvez você não saiba. Mas o conhecimento sem o temor não vale nada. Tem gente que você encontra na rua, que a pessoa diz, eu conheço a Bíblia. Você acha que está salvo por isso? Aleluia. Porque o diabo, ele estava ao lado, né? Quando Lúcifer, anjo de luz, ele estava onde? Ao lado do Senhor. E ele tinha o conhecimento. Mas o que foi que ele fez? Escolheu errar. Escolheu pecar. Aleluia. Irmãos, não interessa. Não importa se a pessoa tem tanto conhecimento e ela não vive aquilo que ela conheceu do Senhor. Se ela não tem o temor, é o que a palavra diz, né? Que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Então tem que começar pelo temor, porque quando eu temo ao Senhor, e temor não é ter medo, é ter respeito, né? É ter zelo. Quando eu temo ao Senhor, eu vou colocar em prática o conhecimento. Glória a Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Irmãos queridos, outra coisa. Sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Aleluia. E às vezes a pessoa confunde. Aleluia. Tem pessoas que ela tem sabedoria, mas ela não tem conhecimento. E tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. E Deus quer que a sabedoria e o conhecimento venham andar de mão dada. Pastor Mário leu ainda há pouco aqui Provérbios 2, que eu amo. Eu sempre uso. Aleluia. Porque ali vai me ensinar que eu tenho que buscar a palavra, o conhecimento, como a tesouro escondido, como a prata, como a ouro. Aleluia. O tesouro, ele não está sobre a terra. O tesouro está sob. Aleluia. Não é como está escrito lá no capítulo 28 de Ezequiel, né? A Bíblia diz que as pedras afogueadas estavam sobre a terra, né? Todo o tesouro, né, estava sobre a terra. Mas o que foi que aconteceu? Deus balançou o planeta, né? Tornou um caos. E essas pedras preciosas foram para dentro da terra. Aleluia. E agora, quando se quer o ouro, né? O diamante, as pedras preciosas, vai se extrair. Aleluia. Na África do Sul, tem uma mina que são 18 quilômetros para dentro da terra. 18 mil metros. Imagine aí, para dentro da terra, para buscar o ouro. A palavra de Deus, irmãos queridos, o conhecimento é da mesma forma. Como é que eu vou garimpar isso quando eu tiro o tempo para buscar? Tem um pouco de paciência, né? Às vezes, não consigo ler a Bíblia, me dá sono. Comigo aconteceu assim. Dava sono, eu jogava água gelada no rosto, né? Para não dormir e estudar. Porque eu preciso e precisarei da palavra do Senhor sempre na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que nós precisamos estar sóbrios e vigilantes? Irmão, porque nós temos um adversário. E ele chama-se diabo. Essa palavra, ela significa opositor. Deus não tem opositor. Deus não tem adversário. Nós, igreja, temos. Amém ou não amém? Amém. E nós precisamos estar atentos, porque esse adversário que está à espreita, irmão,
Nós estamos adorando a Deus aqui, nesse novo santuário. Aleluia. Olhe para fora aí. Dê uma olhadinha para fora. Você que pode olhar para lá. O que é que você vê aí? Você só vê mato? Tem mais do que mato aí. Olha direito. Olha mais uma vez aí. Mais uma chance. O que é que você está vendo aí fora? Agora eu vou pedir para abrir os teus olhos. Coloca o óculos de Deus. O que é que tem aí fora? Espírito demoníaco. É Deus da glória. Amém? Por que eu posso dizer isso, irmão? Porque a Bíblia me ensina. A Bíblia diz que ao nosso redor, ao meu redor, tem um anjo. Mas ao meu derredor tem um demônio. Por que tem um demônio? Ele está à espreita. Ele está esperando a minha queda. Ele está esperando a sua queda. E a Bíblia diz assim: quem está em pé, cuide para que o seu pé não derrape, para que não caia, porque o inimigo está sempre nos olhando, irmão. Eu sempre falo isso. O temor a Deus, o respeito a Deus, não é só aqui, porque aqui nós estamos um perante o outro, né? O temor a Deus é quando nós estamos sozinhos. Verdade, Deus. Aí vai valer a pena. Aí nós vamos mostrar se nós tememos, se nós respeitamos mesmo a Deus. Aleluia. E esse adversário que está ao redor, o que é que ele quer fazer? Ele quer tragar alguém. Pedro está alertando a igreja: olha, por favor, sejam vigilantes, fiquem atentos, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor buscando alguém para que possa tragar. Ele ruge como leão. Como leão, ele não é o leão, mas ele ruge igual um leão. Leão só tem um, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Deus te poder. Santo é o nome do Aleluia, Senhor. Jesus. Aí vem um conselho do versículo 9, que diz assim: resistir-lhe firme na fé. Deus te poder. Certo de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmão, o que a Bíblia me ensina? Quanto ao adversário, resistir firme na fé. A Bíblia não me diz que eu tenho que virar as costas para o meu adversário e fugir. A Bíblia diz que eu tenho que resistir. E como é que eu resisto ao inimigo? Com a fé. Glória a Deus. Aleluia. E lá em Efésios capítulo 6, nós vamos entender que a fé, ela é um escudo. Amém? Porque nós temos que estar com essa armadura. Não é a armadura. É com essa armadura. Quais são os componentes dessa armadura? O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, a couraça da justiça, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O maligno está bem aí, o demônio está aí, está me cercando, está na espreita, mas eu estou com o quê? Eu estou com a minha armadura. Aleluia. E eu vou encarar pela fé. Não vou encarar com as minhas forças, porque eu não tenho essa força suficiente. Mas o meu Deus, o seu Deus, que cuida de você, que sustenta você. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Grande é o nome do Senhor. Deus só quer que nós estejamos armados. Deus te poder. Porque vai acontecer tipo assim, com Josafá, né? Aleluia. Uma peleja, o povo lá da montanha de Seir, os inimigos se preparando, né? Vindo ao encontro de Josafá para destruir, aleluia, o povo de Deus. Aí o Senhor levanta um profeta e diz: olha, calma,
nesta peleja não tereis que pelejar. Bom, nós esquecemos que nós temos um Deus que não tem adversário. Aleluia. Que é todo poderoso. Às vezes nós esquecemos, deixamos de olhar para cima, né? E olhamos só para baixo. Irmão, nós estamos vivendo uma geração que está literalmente de cabeça baixa. Bem, como que eu posso dizer isso? A maioria está ligada, né? No celular, o cara está no meio da rua de cabeça baixa, o ladrão vem, levou. Né? A maioria das pessoas está deixando de olhar para cima. Estou dando esse exemplo aqui, mas há muito tempo tem pessoas que olham para baixo e esquecem desse Deus tão poderoso que nos assiste. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia me ensina a resistir, certo? De que sofrimentos iguais. Irmão, uma coisa nós precisamos aprender. Às vezes nós dizemos, eu estou sofrendo muito, né? Estou passando por isso. É terrível. É uma doença. É uma falta de emprego. Sabe o que a Bíblia está me dizendo aqui? Lembre-se daqueles que estão sofrendo mais do que você. É verdade, Jesus. Sempre vai ter alguém que está sofrendo mais do que eu. Né? Que eu, como diz o pessoal, fala aí, né? Que eu não sou o último biscoito do pacote, né? Que tem mais pessoas. Elias, né? Fugiu e entrou numa caverna. Sou eu que estou aqui, né? Sendo perseguido, Jezabel vai me matar. Vocês falam, olha, eu tenho 7.000 aí, rapaz. Tem 7.000 profetas, calma. Às vezes nós achamos que só nós sofremos, que só nós padecemos, né? Irmãos, aleluia. Jó, Deus só mudou a história de Jó depois que ele fez o quê? Depois que ele orou pelos seus amigos. Amém? Mas eu estou sofrendo, né? Estou só ferida. O corpo está cheio de chaga. Eu vou orar por alguém ainda? Eu tenho que orar por mim. Não. O Senhor ensinou o Jó. Na dor, né? Ele foi ter que orar pelos seus amigos. Que amigos? Aqueles amigos que vieram e acusaram ele. Você está assim porque você pecou. Não tem esse tipo de pessoa, né? O irmão está doente porque ele pecou. Nem sempre. Né? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu santo. O 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Interessante isso aqui. Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, olha como Deus fala, né? Mas eu sofri tanto. Deus está dizendo, você sofreu só um pouquinho. Porque quem sofreu tanto e muito, né? Foi Jesus na cruz do Calvário. Será que eu aguentaria ser pregado numa cruz, colocar uma coroa de espinho na minha cabeça? Uma lança no meu lado? Será que eu aguentaria isso? Será que eu aguentaria suar gotas de sangue? Que segundo a medicina, para acontecer isso, a pessoa já sofreu um infarto, já morreu, né? Há muito tempo. Claro que eu não aguentaria. Então meu sofrimento é mínimo. E a Bíblia diz, depois de ter sofrido um pouco de tempo, o que é que vai acontecer depois desse sofrimento? Aleluia! Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Sabe o que é aperfeiçoar, irmão? Aleluia! O que está acontecendo aqui? O ambiente está sendo aperfeiçoado para receber a igreja. É exatamente isso que Deus quer fazer em nós depois de um pouquinho de sofrimento. E a pessoa diz, sofrimento não é coisa de crente, irmão. Crente não passa por sofrimento. Crente não tem que comer ovo. Quem disse? Quem disse que não? Meu Deus. Crente não pode passar fome. Quem disse? Onde que está escrito isso?
Aleluia. A Bíblia está dizendo que depois de um pouco de sofrimento, o Senhor vai fazer o quê? Vai me aperfeiçoar. Depois que eu parar de reclamar, depois que eu parar de murmurar, então eu sou crente, eu tenho que comer só picanha, né? Até não quer comer picanha porque a picanha é do Lula agora. Isso não é dele nada. Né? Irmãos queridos, nós só vamos ser aperfeiçoados depois da prova. É tipo assim, Deus me dá paciência. Pastor, ore por mim para Deus me dar paciência. Deus dá tribulação para ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois da tribulação que vem a paciência. E a gente muitas vezes não atenta para isso. Então a primeira coisa que o Senhor vai fazer é aperfeiçoar. Irmão, antigamente não tinha nem cadeira, né? Pra gente sentar. Aí foi se aperfeiçoando e aí tem agora uma cadeira acolchoada para sentar. Isso vai, né, aperfeiçoando o som, aperfeiçoando tudo, né? Eu troquei meu teclado para um melhor, né? Então, aperfeiçoando. Glória a Deus, para fazer a obra de Deus. Depois de aperfeiçoar, o que vai acontecer? Aleluia. Aperfeiçoar, firmar. O que é firmar? Aleluia. Às vezes, na construção, né? Eu trabalho um pouco na construção e um pouco na indústria. O pastor trabalha na construção, né? Entende muito mais do que eu. Então, quando vai se construir uma casa, é preciso construir um alicerce. E bem feito. Para que esta construção fique firme. Em cima deste alicerce. Deus quer que nós nos firmemos nele, que é a pedra de esquina, né? Que é a pedra fundamental. É verdade, Senhor. Aleluia. Irmão, eu sempre falo isso. O diabo quer que você seja um crente fracote. Que você não se firme. Você sempre está balançando, né? Estou dando exemplo, não estou dizendo que você está assim. Amém? Mas o inimigo trabalha para que nós sejamos fracos. De fato e de direito, né? Aleluia. Na questão espiritual. Ele quer. Sabe por quê? Porque você não vai poder orar por ninguém. Você não vai poder colocar a mão na cabeça de ninguém para orar. Porque você é fraco. Porque eu sou fraco. Né? Aí o inimigo... Mas a palavra de Deus fala o quê? Que eu tenho que estar firme. Amém? Aperfeiçoado e firme. Glória a Deus. Aleluia. Depois. Glória a Deus. Ó, aperfeiçoar, firmar, fortificar. São palavras, irmãos, que são sinônimas uma da outra, porque os significados são parecidas. Amém? Então, olha, firmar, glória a Deus, e fortificar. Vamos levar para a questão da saúde. Às vezes a pessoa está fraca, né? O corpo está ali fraco. O que ela tem que fazer? Ela tem que tomar remédio. Claro que não é tomar remédio assim por conta própria, né? Ela tem que ir no médico, o médico vai receitar, ela vai tomar aquele fortificante, né? Às vezes é um fortificante natural, né? Mas muitas vezes não. Ela vai, através daquele fortificante, se fortalecer. E a Bíblia nos ensina, né? Que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Amém ou não amém? E o último, para nós encerrarmos, eu gostaria que você ficasse de pé, se possível. Aleluia. O último é exatamente fundamentar. Glória a Deus. Fundamento. Raízes, né? Irmãos amados, o cedro do Líbano,
que tem aqui, né? Dá uma estudadinha sobre o cedro, a firmeza, o fundamento do cedro do Líbano. Quando ele está com 30 centímetros para fora ali, ele está com 5 metros de